Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aula de história. E o tema da nossa aula de hoje é o Brasil no século XXI. O governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso tomou posse como presidente da República em 1º de janeiro de 1995. Durante seu governo, procurou manter a estabilidade econômica e política, incentivou os investimentos estrangeiros no país, lançou programas de assistência social e privatizou empresas estatais. Em 1997, o governo de Fernando Henrique Cardoso obteve do Congresso Nacional a aprovação de uma emenda na Constituição que reduziu o mandato do presidente, dos governadores e prefeitos de 5 para 4 anos, com a possibilidade de concorrer à reeleição. O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso. Em 1998, Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, permanecendo no governo até 2002. Seu segundo mandato deu continuidade à política de privatização de empresas, rodovias e bancos. Entretanto, as privatizações não resolveram a dívida externa brasileira e uma crise financeira internacional atingiu o Brasil, aumentando a taxa de desemprego no país. O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso foi marcado também por dificuldades em controlar a inflação, o que resultou na queda de popularidade do presidente, especialmente em 2001, quando o país passou por uma crise energética decorrente da falta de planejamento e de investimentos no setor de geração e distribuição de energia, do crescimento populacional e do aumento da produção industrial. O governo federal, então, tomou medidas para forçar os brasileiros a economizar energia. Em 1º de julho de 2001, os consumidores tiveram de diminuir em 20% o consumo de eletricidade, para que não houvesse aumento no valor da conta de luz. Com a aprovação do governo em baixa, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições presidenciais de 2002 contra José Serra, candidato apoiado por Fernando Henrique Cardoso. Os governos de Lula. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse em 1º de janeiro de 2003. Após 42 anos, um presidente eleito pela população passou a faixa presidencial a outro, também escolhido nas urnas. Lula manteve a política econômica de Fernando Henrique Cardoso para o controle dos gastos públicos e da inflação, além de priorizar a política social, lançando novos programas sociais e de transferência de renda, como o Fome Zero, que visava atender as pessoas mais pobres, garantindo a alimentação básica, e o Bolsa Família, por meio do qual cada família de baixa renda que mantivesse os filhos na escola receberia um valor mensal para auxílio nas necessidades básicas. Esses programas elevaram os índices de popularidade de Lula. Como candidato à reeleição em 2006, Lula enfrentou denúncias de corrupção que envolviam pessoas da base aliada e membros de seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Mesmo em um contexto aparentemente desfavorável, o presidente venceu as eleições daquele ano. O segundo mandato de Lula. No início do segundo mandato, Lula adotou medidas que colaboraram para diminuir a taxa de desemprego e ampliar os programas sociais já implementados. Em 2007, lançou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, que então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, ajudou a elaborar.
O PAC consistia em um conjunto de medidas econômicas que visavam ao desenvolvimento da economia brasileira, à geração de empregos e à melhoria das condições de vida da população. A participação de Dilma nesse programa, que foi bem sucedido, contribuiu para que ela fosse escolhida pelo partido para concorrer às eleições presidenciais de 2010. De modo geral, o governo de Lula melhorou a qualidade de vida da população mais pobre. Por outro lado, as acusações de corrupção continuaram a ocorrer e causaram bastante indignação em parte da população. Governo de Dilma Rousseff. Em 2011, Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil. Seu governo procurou dar continuidade aos projetos sociais e econômicos desenvolvidos no governo Lula. Todavia, durante os primeiros anos do governo de Dilma, a economia internacional entrou novamente em crise, refletindo diretamente no Brasil. Conforme o país passava por dificuldades econômicas, a insatisfação popular contra o governo aumentava. Dilma passou a sofrer fortes críticas relacionadas ao mau uso do dinheiro público, principalmente devido aos altos gastos na construção de equipamentos para sediar a Copa do Mundo de Futebol desde 2014 e a mais escândalos de corrupção. Essa insatisfação levou a uma série de manifestações no ano de 2013, abalando a popularidade da presidente. Ainda assim, em 2014, Dilma Rousseff foi reeleita presidente em uma disputa acirrada. O segundo mandato de Dilma Rousseff. Desde o início de seu segundo mandato, o governo de Dilma Rousseff foi contestado por parte da população. A sociedade brasileira estava dividida entre seus apoiadores e os que discordavam do governo e queriam mudanças. Com o aumento constante de denúncias de mau uso do dinheiro público e da descoberta de mais casos de corrupção, já no primeiro semestre de 2014, apenas 30% da população apoiava o governo, um número semelhante ao de Collor na época em que confiscou a poupança dos cidadãos. Em meio aos protestos, Dilma perdeu o apoio político de parte de seus aliados e até mesmo de seu vice-presidente Michel Temer. Os sucessivos escândalos envolvendo agentes do governo diminuíram a popularidade da presidente cada vez mais. Durante todo o ano de 2015, milhões de pessoas foram às ruas pedir o impeachment da presidente. O pedido foi aceito pela Câmara dos Deputados em dezembro do mesmo ano, quando ela tinha apenas 9% de aprovação popular. O impeachment se concretizou em 31 de agosto de 2016. Governo de Michel Temer. Em 31 de agosto de 2016, o vice-presidente Michel Temer tomou posse do cargo de presidente da República e iniciou um governo de transição. Temer recebeu um governo sem apoio popular, enfrentando uma grave crise econômica e diversos escândalos de corrupção. Na tentativa de resolver essa situação, anunciou uma série de medidas de austeridade, com a finalidade de recuperar as contas públicas. A principal delas, e a única aprovada durante seu mandato, foi um conjunto de alterações legislativas que visava congelar os gastos públicos por 20 anos e estabelecer um limite de gastos anual para o governo. Devido à intensa crise política resultante da descoberta de casos de corrupção e da contestação da população às medidas de austeridade, o governo Temer não conseguiu aprovar outras medidas de reforma do Estado até o final do seu mandato, em dezembro de 2018.
a eleição de Jair Bolsonaro. Em 2018, Jair Bolsonaro, ex-capitão militar e deputado federal por 7 mandatos, foi eleito presidente da República. Pertencente a um pequeno partido político, Bolsonaro tinha pouco tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão para divulgar suas opiniões e propostas. No entanto, por ser muito ativo nas redes sociais e na internet, soube fazer uma forte campanha baseada em notícias e mensagens por aplicativos. Essa inovação em publicidade fez com que ele ficasse mais conhecido. Bolsonaro atraiu admiradores e fortes críticos. Em sua campanha, defendeu medidas anticorrupção e apresentou propostas polêmicas, como ampliar o acesso da população a armas de fogo, reduzir a maioridade penal e aumentar a idade mínima para a aposentadoria. A candidatura dele também foi marcada por uma tentativa de assassinato que sofreu um mês antes da eleição, o que o afastou das atividades da campanha eleitoral. Em seu discurso de posse em 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro comprometeu-se a fazer reformas econômicas, revogar o Estatuto do Desarmamento e valorizar a família. A importância da inclusão das pessoas com deficiência. No dia da posse do presidente Jair Bolsonaro, sua esposa Michele fez um discurso à população brasileira em Libras, a língua brasileira de sinais. O objetivo da primeira-dama era mostrar seu compromisso de trabalhar em prol da inclusão de pessoas com deficiência. As leis brasileiras de inclusão da pessoa com deficiência foram uma importante conquista de vários setores da sociedade. Entretanto, para compreender melhor o assunto, é fundamental entender o alcance da expressão pessoa com deficiência. O artigo 2º da Lei nº 13.146/2015 afirma: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa lei é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse documento descreve os direitos de todos os portadores de deficiência. Seu principal objetivo é garantir direitos iguais de acesso às pessoas, independentemente de sua deficiência, para que elas possam exercer sua cidadania e ter boa qualidade de vida. Este foi o recadinho de hoje sobre o Brasil no século XXI. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.